E aqui, doutor Márcio, uma que me chamou a atenção, muita pergunta também, é o glioma. E eu queria entender um pouco mais do que, até mais fácil de falar, né? Facilita um pouco, né? Conta pra gente o que é o glioma. Os gliomas são tumores do sistema nervoso central, tá? E são divididos em 4 graus, de maneira bem grosseira. Sim. Tá? Por que eu digo bem grosseira? Porque a biologia molecular e o desenvolvimento das técnicas de genética nos permite uma classificação muito mais detalhada do que apenas dividi-los em 4 graus. Perfeito. Tá? Mas, para ficar mais fácil a explicação, nós temos os gliomas de baixo grau, os gliomas de alto grau. Tá? Perfeito. Os gliomas de baixo grau são, teoricamente, tumores benignos. Ok. Os gliomas de alto grau são tumores malignos. Tá? Dos gliomas, existem vários gliomas. Tá? O mais comum deles são os que a gente chama de astrocitomas. Perfeito. Tá? Então, temos astrocitomas que são mais comuns em crianças e astrocitomas que são mais comuns em adultos. Ok. Os mais comuns em crianças, a maioria são mais benignos. E os mais comuns em adultos, a maioria são os mais agressivos. Tá. Um glioma muito famoso é o astrocitoma de alto grau, grau 4, que é o glioblastoma. Tá. Então, o glioblastoma, ele é um tumor primário, ou seja, que nasce das células do cérebro. Perfeito. Um tumor de alto grau, um tipo de câncer, que é extremamente agressivo, Entendi. cujo tratamento envolve cirurgia, quimioterapia e Só. radioterapia. Perfeito. E mesmo com todo esse tratamento, ele ainda tem um prognóstico muito ruim. Então, a sobrevida do glioblastoma é muito ruim, salvo algumas exceções e alguns tipos moleculares específicos que costumam ter uma evolução um pouco melhor. Perfeito. Ou seja, esse específico é bem agressivo, né? Bem agressivo. Tá. Por outro lado, a gente tem tipos que não são agressivos, que têm um crescimento lento ou às vezes nem crescem. Olha só. Então, por exemplo, a gente pode ter achados incidentais nos gliomas. Então, por exemplo, um indivíduo jovem Uhum. tem dor de cabeça, faz uma ressonância e acha uma alteração que pode sugerir que seja um glioma. Tá. Mas ele não tem nenhum sinal clínico, ele não tem nada. Nós temos opções de observar esse glioma, observar essa área de alteração. Tá. Por que eu falo área de alteração? Porque a gente só sabe o que é alguma coisa se a gente tiver um pedaço, for para um laboratório e o patologista olhar no microscópio dele. Entendi. Na ressonância, a gente tem imagens que são sugestivas de algumas coisas. Então, as diferentes doenças no cérebro têm diferentes aparências na ressonância Perfeito. ou na tomografia. Então, a gente olha aquela imagem, a gente pode observar, a gente pode fazer uma biópsia, ou a gente pode já fazer uma remoção. Entendi. Então, nessa situação, quando o paciente não tem sintoma, descobriu por acaso, a gente tem muita opção de tratamento. Legal. Numa situação onde o paciente teve uma crise convulsiva, por exemplo, Tá. nunca tinha tido uma crise convulsiva, teve uma crise convulsiva. Você vai lá e faz o exame e você olha e fala, poxa, parece um glioma. Nessa situação, aí a gente tem que tomar alguma atitude, porque o paciente está tendo um sintoma. Entendi. Então, uma cirurgia para remover e para fazer o diagnóstico, para já descobrir o grau que é. Olha só. Então, quando o paciente tem algum sinal, algum sintoma compatível com aquilo que ele tem, a tendência é sempre tratar. Perfeito. Tá. E aí, por exemplo, pelo que eu entendi, ele tem uma grande variedade de situações, Muito. né? É. Ou seja, não é uma coisa muito específica nesse caso. Não. Então não dá para dizer efetivamente se é grave, porque alguns podem ser graves, outros não, né? Existem muitos subtipos de gliomas. Tá. Muitos. Olha muitos. só. E cada um tem um comportamento diferente. Puta vida. Cada um vai ter um tratamento diferente. Olha só. E cada situação, cada paciente vai pedir que eu digo Sim. vai necessitar
de uma abordagem, de um tratamento diferente do outro. Perfeito. E aí, mas quando a gente fala em sintomas, talvez o mais grave que tenha seja a convulsão. Convulsão, Tá. perda de força de um lado do corpo, alterações da fala, Tá. alterações do comportamento, alterações da visão. Tá. Tudo vai depender da localização desse tumor. Olha só. Tá. Também, ou seja, mais uma vez a gente tinha falado isso, né? Ou seja, dependendo da localização aí ao redor do cérebro, você tem uma situação um pouco diferente. E os gliomas são tumores que, diferentes, por exemplo, do meningioma ou do chivanoma, que são tumores que crescem fora do cérebro, os gliomas crescem dentro do cérebro, em meio ao tecido cerebral normal. Entendi. Isso torna essa cirurgia também muito desafiadora. Com certeza. Muitas vezes, por exemplo, se o paciente tem um glioma relacionado à sua área da linguagem, nós vamos lançar mão de uma técnica que é operar o paciente acordado. Que você já deve ter visto vídeos, paciente tocando violino, conversando. São situações onde a gente opera muito próximo à área da fala. Tá. E não existe como você monitorizar a área da fala com o paciente dormindo. Perfeito. Diferente da área motora, por exemplo, que o fisiologista consegue monitorizar com o paciente dormindo. Ele dá um estímulo no músculo e ele mede a resposta do músculo para o cérebro. Perfeito. Na área da fala, não. Então, o paciente tem que estar acordado. Você vai removendo o tumor e vai mapeando o que é relacionado à fala e o que não é relacionado à fala, através de estímulos elétricos. E através de testes neuropsicológicos que são feitos durante essa cirurgia. Por isso que nessa cirurgia a gente tem vários profissionais que participam. Um neuropsicólogo, um fonoaudiólogo. Eles participam dessa cirurgia fazendo todos os exames neuropsicológicos. A gente mostra para o paciente uma fotografia de um copo, pergunta o que é isso? Nós vamos observar se ele consegue responder, corretamente. Perfeito. Se a pronúncia, se a forma como ele falou está correta, ou se há qualquer tipo de alteração. Perfeito. E dessa forma a gente vai desenhando onde está essa área da fala, e esse vai ser o meu limite de ressecção do tumor. Entendi, perfeito. Ou seja, a gente ouve falar em tratamentos multidisciplinares, nesse caso é uma cirurgia multidisciplinar. Cirurgia multidisciplinar. Tá. O neurocirurgião, ele é uma ferramenta dessa equipe que vai participar do tratamento desse paciente. Interessante. E essa cirurgia tem cara de ser extremamente complexa, né? Extremamente. Como funciona? A gente está falando de quantas horas, quanto tempo o paciente fica internado? Essa cirurgia, ela é um pouco mais demorada, porque o paciente, a gente faz diversos testes neuropsicológicos ao longo da cirurgia, faz o mapeamento local, então ela costuma demorar um pouquinho mais. Perfeito. Tem duas maneiras de fazer essa cirurgia. O paciente acordado desde o começo, ou eu posso acordar o paciente na hora que vai mexer no tumor, depois ele dorme de novo. Perfeito. Mas a recuperação pós-operatória, ela costuma ser relativamente, vamos dizer, não tranquila, mas bem... simples de acordo com o contexto, né? De acordo com a localização, com o tamanho do tumor, etc. Mas normalmente também é um dia na UTI, depois 1 ou 2 dias no quarto, mas tudo vai depender de como o paciente estava antes da cirurgia. Perfeito. Tá? E também do tamanho da região que foi operada. Algumas regiões do cérebro, alguns tamanhos de tumores requerem um pouco mais de tempo de observação no hospital. Com certeza. Outros tumores menores, mais superficiais, costumam ter uma recuperação mais rápida. Sim, perfeito. E até pelo contexto, eu imaginei que ia ser muito mais tempo ali de internação e não é tão mais que nem as outras que a gente falou, né? Bem interessante isso. O importante para a realização dessa cirurgia é uma equipe muito preparada, que vai desde o cirurgião, incluindo a equipe de neuropsicologia que vai executar os testes, o anestesista tem que ser um neuroanestesista acostumado com esse tipo de cirurgia. Perfeito. Para que tudo ocorra. E o paciente tem que ser um candidato para esse tipo de cirurgia. Não é qualquer paciente que pode ser submetido a esse tipo de cirurgia. Às vezes é um paciente muito ansioso. É verdade. E ele não vai conseguir. Às vezes é um paciente que tem alguma doença pulmonar, que tem uma tosse crônica, por exemplo, que tosse muito. Perfeito. Ele não vai conseguir. Não tem como fazer. Vai ficar mexendo muito. Então, depende de vários fatores. Não é uma cirurgia que dá para fazer em qualquer caso, com qualquer paciente. Tem que ser realmente bem analisado, realmente bem analisado e bem indicado.
Sim. E aí, quando a gente está falando também de prognóstico, sequelas, eu imagino até que possa ter mais sequelas que as outras que a gente falou, né? Como funciona? Mais uma vez, tudo vai depender do tamanho e da localização do tumor. Perfeito. Mas, por se tratar de um tumor intrínseco, ou seja, um tumor que está dentro do cérebro, Sim. entendeu? Existe uma chance do paciente desenvolver alguma sequela com a cirurgia. No entanto, com a utilização da monitorização intraoperatória, aquela técnica Sim. que eu te expliquei, isso diminuiu muito. Legal. Porque o neurofisiologista, ele nos ajuda muito nessa cirurgia a encontrar os nossos limites de ressecção tumoral. Perfeito. Muitas vezes, esses tumores têm uma aparência muito semelhante ao cérebro normal. Olha só. E se não é a ajuda de um neurofisiologista para nos mostrar o que é tecido eloquente, a gente fica muito limitado. Muitas vezes acaba ou tirando mais do que deveria e o paciente fica com alguma sequela, ou tira muito pouco, com medo de deixar alguma sequela no paciente. Perfeito. E também pode ser um problema. Também pode ser um problema, porque o seu tratamento não foi efetivo. Então, a presença dessa equipe de neurofisiologista, de todo o estudo pré-operatório, para executar essa cirurgia ou qualquer outra neurocirurgia, é um preparo muito grande antes. A gente estuda todos os exames diversas vezes, passa a cirurgia na nossa cabeça dezenas de vezes, passo a passo, como ela vai ser feita. Perfeito. Antes da gente colocar um paciente no centro cirúrgico, a gente já realizou aquela cirurgia na nossa cabeça 20, 30 vezes antes de ir lá e executar. A gente sempre vai imaginando o que pode acontecer de errado em todos os passos da cirurgia e como contornar determinada situação. Então, toda a neurocirurgia é extremamente planejada, muito planejada. E me parece que é exatamente isso, talvez, é o planejamento, né? Diferente de uma cirurgia que alguém se acidentou no trânsito, teve uma fratura exposta e tem que chegar e operar rápido, né? Isso parece que você tem que ter uma consulta, uma avaliação, em alguns casos opera, outros não opera. Quando vai operar, também tem uma certa preparação. Tem, a gente utiliza, hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas para planejamento cirúrgico. Legal. Vai desde a utilização de softwares, até realidade virtual. Olha só. Até mesmo impressoras 3D que podem simular a doença daquele paciente. Que bacana. A gente pode imprimir um aneurisma, por exemplo. Sim. A gente pega os exames do paciente e faz uma impressão 3D. Olha só que legal. E aí, a partir daí, a gente consegue imaginar como a gente colocaria o clipe. Sim. Ou a gente pode imprimir um tumor para entender se existe ali alguma artéria dentro do tumor, muito importante, que eu tenho que tomar cuidado na hora da cirurgia. Perfeito. Então, a gente tem utilizado cada vez mais essas ferramentas, agora com a inteligência artificial aí também. A gente tem utilizado cada vez mais essas ferramentas da tecnologia para planejar a cirurgia antes de realizá-la. Interessante, ou seja, é uma cirurgia que ela é muito bem planejada antes da cirurgia. Toda a neurocirurgia, a gente tem um planejamento muito extenso, principalmente para a cirurgia dos tumores e cirurgia dos aneurismas. Perfeito. Então, antes de qualquer cirurgia, a gente faz esse planejamento, a gente estuda as imagens, a gente faz reconstruções tridimensionais, tem softwares para isso, e a gente consegue ver nos softwares, por exemplo, se um tumor está empurrando algumas fibras importantes, como, por exemplo, fibras motoras. Tá. Então, eu sei qual a relação do tumor com as fibras relacionadas ao movimento do braço, por exemplo. Perfeito. Então, qual que é a relação do tumor com uma determinada artéria? Será que a artéria está passando do lado? Será que ela está passando por dentro? Entendi. Então, essa tecnologia, ela ajuda demais a gente planejar a cirurgia e já prevenir alguma intercorrência de antemão. Entendi, muito bom. Olha só que interessante, como evoluiu, né? Esse é um ponto importante. E existem também outras ferramentas da tecnologia que a gente usa para a cirurgia dos tumores, né? E uma delas, muito bacana, é o que a gente chama de neuronavegador. Olha só. O neuronavegador é como um GPS do cérebro. Então, é um computador. Tá. A gente pega as imagens de ressonância do paciente e alimenta esse computador com essas imagens. Perfeito.
Esse computador tem um leitor infravermelho. A gente coloca, imagina que aqui seja a cabeça do paciente. Tá. A gente coloca alguns pontos de referência aqui. A gente pega um instrumento. E nesse instrumento também há pontos de referência. Sim. E a gente avisa, a gente registra, a gente conta para a máquina o que é o quê. Então, por exemplo, eu coloco o meu instrumento aqui e aviso para a máquina, isso é a ponta do nariz. Olha só. Aí a máquina fala, agora me mostre onde é o canto do olho esquerdo. Aí eu vou lá e falo, aqui é o canto do olho esquerdo. E a máquina vai registrando diferentes pontos no rosto do paciente. Perfeito. A partir desses pontos de referência, a máquina me mostra qualquer ponto dentro do cérebro do paciente. É um mapeamento Então, mesmo. quando eu estou operando, eu pego esse instrumento e eu estou lá com o paciente operando, tem o cérebro, tem o tumor, e eu coloco esse instrumento, eu vejo na tela do computador que lugar da ressonância que eu estou. Olha só que legal. Muito bom. Entendeu? Sim. Então eu falo, ó, eu estou aqui, então tem um pouco mais de tumor mais para cá. Ah, então aqui já saiu tudo, então deve ter um pouquinho mais de tumor para cima. Olha só. Ou não, estou chegando perto dessa artéria. Então esse equipamento é muito interessante e ajuda muito em alguns tipos de tumores.